Francine, muito obrigada. Obrigada pela apresentação. Muito obrigada, editora Juruá, por todo o carinho que vocês têm com a gente quando a gente está em momento de construção de uma obra ou de uma atualização de uma obra. E eu achava, sinceramente, que a segunda edição do livro ela seria muito mais fácil do que a primeira, que seria só uma atualização, mas a gente sabe que muita coisa aconteceu nesses 2 anos, né? Lançamos a primeira edição em 2019, em outubro de 2019, e de lá para cá muita coisa aconteceu, né? Tivemos, inclusive, um novo provimento, o provimento 205 de 2021. E isso fez com que essa segunda edição da obra, na verdade, ela fosse quase que um novo livro. A gente realmente teve que se debruçar e correr atrás de trazer um conteúdo realmente novo e principalmente muito prático, que é a proposta da obra desde a sua primeira edição. Eu gostaria, antes de mais nada, de agradecer aos meus amigos que estão aqui hoje comigo. Eu fiz questão de convidar alguns amigos que são especialistas do marketing jurídico, além da Sandra Krieger, que foi a prefaciadora dessa edição, uma honra muito grande. Conheci a Sandra logo que ela recebeu essa árdua e dificílima missão de relatar, de ser a relatora do provimento 205 de 2021, e eu tive, desde aquele momento, eu tive certeza que eu gostaria que fosse ela que fizesse o prefácio da obra. E ela me deu a honra de fazer esse prefácio, um lindo prefácio, inclusive, e eu fiquei muito feliz com isso. Obviamente, ela está aqui com a gente hoje, assim como outros 7 queridos amigos, que são especialistas em marketing, e a nossa proposta é exatamente da gente trazer um bate-papo legal para que não só a gente fale sobre o livro, mas principalmente para que outras pessoas que têm uma visão legal sobre o tema possam trazer algumas dicas bem interessantes aqui para todos nós. Todo mundo que já teve acesso à primeira edição do livro e que a gente já conversou alguma questão sobre a obra, sabe que a grande preocupação era que a gente fizesse uma obra que levasse de maneira prática e de maneira fácil e eficaz o marketing jurídico, que era um tabu até há muito pouco tempo atrás, né? Nem o próprio termo marketing era admitido no regramento da OAB, e agora, explicitamente, desde o artigo 1º do provimento 205 de 2021, a gente fala em marketing jurídico, e a gente sempre quis levar uma proposta de prática, não só para que os grandes escritórios de advocacia, que têm orçamentos para terem equipe de marketing, inclusive interna, pudessem usufruir das ferramentas de marketing que realmente são super relevantes e que podem, de fato, trazer um resultado que faça parte do planejamento do escritório. E é por isso que a gente começa a falar, no livro, falar sobre planejamento estratégico. Então, não existe marketing, fazer marketing por fazer, né? A gente não faz um post porque eu fiz, eu não criei um perfil porque eu criei, o meu site não é assim porque ele tem tudo uma estratégia, tem sempre um plano por trás disso, né? Por que a minha marca é amarela, né, Mariellen? Por que é vermelha? Por que é verde? Enfim, então a gente precisa de realmente fazer algo que tenha uma estratégia por trás das nossas ações para que a gente possa nos beneficiar desses resultados de marketing. E aí a gente fala sobre comunicação eficaz, vamos falar sobre pitch, sobre rapport, a Lisandra está aqui para falar um pouquinho para a gente sobre pitch hoje, e obviamente a gente não poderia deixar de falar sobre o marketing digital, sobre como que empresas e como a Tá Ligado, como a Incompany, elas podem nos ajudar nesse inbound marketing ou em outras ações, como que o Jean falando para a gente aí a respeito de Google Ads, e aí, né, agora pode, mas pode como? E como fazer, que é a grande cereja do bolo, não é simplesmente
posso fazer. A Dani, que é craque aí em técnicas de vendas, mas espera aí, Dani, e aí, como eu não posso vender, eu não posso fazer propaganda, como é que a gente usa isso daí no marketing jurídico? E fechando, obviamente, com a questão da autoridade, porque quando a gente fala de uma profissão tão intelectualizada e que requer tanta credibilidade, tanta confiança, como é a nossa profissão de advogados, a gente precisa aí de realmente ter uma marca forte, sermos autoridade naquilo que a gente quer expor, que é a nossa especialidade, e o Bruno, não teríamos uma pessoa melhor para falar sobre isso, sobre essa diferenciação, sobre a autoridade. Então, meus queridos amigos aqui, começando pelo Fadel, que foi quem me ensinou tudo de planejamento estratégico, eu tenho uma historinha com cada um aqui, por isso que eu fiz questão de convidá-los, e é uma honra muito grande que eles tivessem aceitado participar comigo nesse momento. E para a gente começar esse bate-papo, eu gostaria muito que a Sandra, que ela quando a gente fez a primeira reunião, salvo engano, foi ainda em março, que ela tinha acabado de receber a relatoria do provimento, e a primeira reunião que a gente fez, estavam conosco os meus queridíssimos amigos da CGI, estava Daniel Farias, o Abdala, o ateniense, a Cláudia Bernardino, a Juliana Viegas, a Lara Selen, e a Sandra, ela falou assim, nossa, agora que eu caí de paraquedas nesse mundo, eu não entendo muito bem, o meu filho está ali me ajudando, e a Sandra, ela ficou imersa nesse assunto durante 4, 5 meses, e é muito interessante, porque agora a gente vai conversar sobre marketing. A Sandra está dando aula para todo mundo, né? Então, ela deixou de ser só a relatora do provimento para ser, na verdade, uma pessoa que agora ela fala e todo mundo escuta, porque sabe que vão vir ali excelentes dicas. Sandra, antes de mais nada, muito obrigada. Obrigada pelo prefácio do livro, que ficou lindo, lindo. Muito obrigada. E eu gostaria que você contasse para a gente como é que é isso, porque o advogado, tem muitos advogados que não tinham ou não têm quase nenhum contato com marketing. Como é que foi para você isso? Agora você é craque no marketing. Então, como é que foi para você essa trajetória, esses 4, 5 meses que você realmente ficou debruçada no tema? Agradeço muito o convite à editora Juruá e a você, Juliana, que é a autora da obra, e digo que foi uma honra para mim participar intensamente aqui da construção analítica da sua obra doutrinária, que certamente tem um marco muito importante na doutrina nacional em relação a essa temática. O primeiro contato que eu tive com a expressão marketing jurídico foi há muitos anos atrás, quando eu contratei a Lara Selen e o Rodrigo Bertozzi aqui no escritório, para justamente nos auxiliarem nessa temática, que não é do dia a dia do advogado e da advogada, né, que tem uma visão muito mais ampla do que a nossa, e que certamente produz uma técnica, produz uma ciência diferente daquela do dia a dia da advocacia, né? Eu exerço advocacia há 32 anos, eu sou professora de processo civil e sempre respeitei muito a maneira com a qual o advogado se comunica, e como disse, me preocupei, era uns 8 anos atrás, a entender o escritório como uma empresa e como tal que tinha que também ter uma marca, o desenvolvimento de uma marca. E aí presto a minha aqui homenagem a eles todos que participaram ativamente desse período da minha vida de advogado. Muito tempo se passou e muita coisa modificou em relação à vivência nossa da advocacia e especialmente do tipo de se colocar no mercado de trabalho, né? Da maneira pela qual a gente se coloca no mercado de trabalho. E quando eu ingressei no Conselho Federal há 6 anos atrás, eu sou conselheira federal no final do 2º mandato, eu sempre me preocupei muito aí no exercício do cargo de conselheira e de julgadora em última instância dos processos que vêm em recurso dos tribunais de ética, de
conjugar, como é próprio do nosso código de ética, aquilo que é a postura ética do advogado, de não mercantilização, de não utilização da advocacia como um produto, mas, ao mesmo tempo, de ele poder conviver, grandes e pequenos escritórios, boutiques ou corporações, com um novo cenário de mercado, que é muito mais dinâmico do que a gente estava acostumado até então, né? Se a gente imaginar a época do provimento 94, que foi produzido pela Ordem 2000, no ano 2000, 21 anos depois, a vida é outra, né? A realidade é outra. E a realidade da advocacia nem se fala. A gente vive num período de absoluta proletarização da classe, né? De uma situação muito avassaladora do ponto de vista da preservação das nossas prerrogativas. E o trabalho da ordem, o desafio da ordem nesse sentido, era de produzir uma norma que desse ao mesmo tempo segurança à advocacia e que uniformizasse a interpretação dos TEDs. Então, foi esse o nosso grande desafio. A gente incorporou conceitos que até então eram excluídos da lida, né, da coisa ético-profissional versus exercício da advocacia, no âmbito, inclusive, da OAB, em relação a essa estratégia chamada marketing, né? E todos nós sempre realizamos estratégias, né? Qual seja publicando obras jurídicas, qual seja nos especializando em determinada área de atuação, mas certamente com essa modificação de entendimento no âmbito do Conselho Federal, a gente tem uma maneira mais segura de se colocar num mundo absolutamente tecnológico. Foram várias conjugações. Uma delas foi a coleta de material que o diretor, secretário-geral adjunto do Conselho Federal, Ari Haghigand, fez durante 2 anos, junto com um grupo de trabalho da Grace e do Kaufman, especialmente. Eles recolheram todo o material do que afligia a ordem, de como os tribunais de ética entendiam tudo isso, e propuseram um texto. Esse texto me foi distribuído em maio desse ano, e aí, de uma realidade minha de estar de um lado do balcão, digamos assim, eu já tinha convivido com marketing jurídico de uma maneira de, como advogada, como me postando, discutindo com os especialistas qual era a conduta adequada em relação à marca, em relação ao exercício da profissão, numa postura de consumo desse trabalho. Mas havia toda essa dinâmica de muita preocupação da advocacia, e minha também, de como a gente faria essa comunicação ao mercado sem infringir nenhum tipo de regra ética. Com o provimento, a gente vem com conceitos que a gente não tinha, tal como publicidade ativa e passiva, que não até no livro consta, né, que não é um conceito operacional da doutrina dos especialistas, mas a gente escolheu determinadas terminologias no âmbito do provimento. Então, há conceitos fluidos, principiológicos, tais como não mercancia, tais como sobriedade, não ostentação, mas há também conceitos muito objetivos em relação ao que é e o que pode. Então, muito se inovou, por exemplo, em termos de rede social, né? Havia toda uma discussão se advogados e advogadas podiam, por exemplo, fazer check-in no tribunal, transmitir uma sustentação oral, poder impulsionar as ferramentas de plataformas capazes de serem achados mais rapidamente. Tudo isso a gente venceu. Agora é trabalho da doutrina e dos tribunais de ética dar concretude a essa norma e interpretação adequada. Quando fiz o prefácio dessa obra da Juliana Pacheco, que disse que veio em boa hora, justamente porque isso é produto da experiência dela com a troca que se deu no próprio Conselho Federal, com tudo o que tinha de discutível na época, e que a gente permeou com discussões nossas do grupo, o grupo de gestão, empreendedorismo do Conselho Federal, que foi essa comissão que a Juliana falou, Lara, ela, a Cláudia Bernardino, enfim, todos os profissionais que sabem o quão importante é
para um escritório, para uma advocacia, conseguir se colocar no mercado a partir de uma regra muito própria, que é estabelecer uma conexão com o cliente a partir de um conteúdo e não de um produto à venda. Então, essa é a grande dificuldade, inclusive, Juliana, das empresas que atuam no mercado publicitário, de um modo geral, de entenderem que isso não é a venda de um produto e, portanto, a gente não pode fazer uma promoção do Black Friday. A gente não pode se colocar numa demonstração de que nós temos uma concorrência favorável a preço ou a vinculação de ganhos, né? Pode me contratar que eu tenho certeza do êxito de uma causa. Isso é absolutamente violador das regras de conduta ética e de uma profissão. Eu sempre coloco isso e é muito importante que cada vez que a gente tem a oportunidade, a gente divulgue isso, especialmente para a jovem advocacia. É uma profissão que tem um status constitucional. Nós fazemos parte do sistema de justiça no Brasil. Nós não somos apartados do sistema de justiça e, como tal, vendedores de facilidades ou de produtos em um mercado que permite propaganda. Nós integramos o sistema de justiça, somos essenciais a ele, e sem o advogado, ontem foi o dia da justiça, sem advogado, não existe realização da justiça. O Poder Judiciário precisa da nossa atuação, o Ministério Público, a Defensoria, nós somos essenciais. Então, ao nos empoderarmos desse papel, que é essencial, que é fundamental, que é, inclusive, de representante da sociedade dos direitos individuais e coletivos, a gente pode, sim, ofertar os nossos conteúdos, nos demonstrarmos como bons profissionais e, como tal, atingirmos o cliente e obtermos aquilo que a gente precisa, evidentemente, quem vive da advocacia, que é o pagamento pela prestação de serviço. Então, é uma conjunção e uma conjugação difícil de ser operacionalizada para quem não entende, e por isso, em tão boa hora, vem essa obra, né? Porque ela é um manual fácil, ético, bastante acessível e que vai certamente contribuir muito com o universo da advocacia. Eu queria muito agradecer mais uma vez a deferência por ter prefaciado essa obra e espero que todos ganhem muito ao lê-la e certamente terão muito a trocar com Juliana, porque a Juliana é uma profissional séria, experiente, competente, que já tinha uma obra e que atualizou agora com esse novo provimento. Tudo de bom para vocês todos, um bom Natal, um excelente 2021, que venham novos desafios para a ordem, para a advocacia e para nós que trabalhamos tanto com a sociedade brasileira. Sandra, muito obrigada. Você é muito especial, já te falei isso. E é muito bom, muito gostoso a gente poder te ouvir. É uma voz, uma razão, assim, é muito gostoso. Obrigada, Sandra, muito obrigada mesmo. E a gente vai se encontrar por aí, com certeza, em outras oportunidades, em outras lives, de vez em quando a gente está se esbarrando. E é muito interessante quando a Sandra ela comenta que tiveram algumas alterações e algumas liberdades novas trazidas com esse provimento, principalmente em relação às redes sociais, né, que eram as grandes dúvidas. Existia uma insegurança jurídica muito grande com as dúvidas. Numa seccional pode isso, na outra pode aquilo, mas internet não tem estado, né? Então era muito difícil. E essa segurança jurídica, acredito eu que tenha sido o maior objetivo de quem trabalhou antes do provimento ele ser aprovado, na minha opinião, foi conquistado. Claro, a gente vai ter agora, como a Sandra mesmo disse, agora sim vem o trabalho da doutrina, vem o trabalho dos julgadores e virão as discussões e a consolidação do que realmente, de quais são os detalhes, do que pode e do que não pode. Mas a base está ali, muito bem construída. E a gente tem muito a agradecer o trabalho da Sandra, do o Ari Hagian, o Kaufman, a Grace, foram pessoas que trabalharam muito durante muito tempo e especialmente eu posso agradecê-los pessoalmente, porque eu tive um contato muito grande com eles e foi muito enriquecedor para mim. Obrigada, Sandra. Tudo de bom para você. Beijo, Juliana. Sucesso. Beijo. Obrigada.